Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 12 de março de 2023. Em entrevista ao site Poder 360, esse final de semana, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, declarou que Lula ainda fará forte carga para tentar impedir a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Mas, disse ele, que se ela for instalada, não restará ao governo que não seguir o rito. Para mim, essa segunda parte da fala dele é a mais sintomática, porque, como vocês têm acompanhado aqui no canal, eu acho que a CPMI vai acontecer. Em acontecendo, quais são os desdobramentos, qual é o viés que interessa à oposição nessa CPI? Esse é o meu assunto do vídeo de hoje, me deem um minuto que eu já volto. Pessoal, quero agradecer as pessoas que têm doado pelo Pix aí, melhorou um pouquinho o volume de doações pelo Pix, mas acompanhando a média das doações e comparando com os meses anteriores a dezembro, já posso perceber que se continuar nesse ritmo, o canal vai continuar pelo terceiro mês operando no vermelho, ou seja, com despesas maiores que receitas. Se você puder pingar o seu Pix aí, eu agradeço, porque é a sua doação mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos. Vamos lá, gente. Eu reafirmo o que eu tenho dito aqui nos últimos vídeos em que eu trato do assunto da CPMI. Estou com uma séria impressão de que a CPMI vai acontecer, de que o governo não tem força política para impedi-la. Prova disso é que o governo começou tentando tirar assinaturas, não conseguiu e já está falando em criar outras 5 CPIs para entupir a pauta do Congresso e impedir que uma 6ª CPI, no caso a CPMI, se instale. Acho que o curso dos acontecimentos vai continuar comprovando a minha análise. É bom lembrar aqui que as CPIs ou CPMIs, CPI é a CPI de uma das duas casas apenas e a CPMI é mista, ou seja, da Câmara e do Senado. Elas têm um histórico, que é o antes e o depois da CPI do Mensalão. A CPI do Mensalão demarcou uma mudança na maneira como governantes lidam com as comissões parlamentares de inquéritos. Até a CPI do Mensalão, nenhuma CPI tinha tido tanta centralidade política ao ponto de levar um governo às cordas e de imaginarmos que Lula temeu ser derrubado por causa daquela CPI. Lula só não caiu quando Duda Mendonça confessou ter recebido 10 milhões de reais em pagamento por serviços eleitorais à campanha de Lula de 2002 no exterior, porque Fernando Henrique Cardoso mandou o PSDB puxar o freio de mão. Se aquela CPI não tivesse sendo conduzida pelo PSDB, e sim por um partido sério de oposição, Duda Mendonça teria que ter recebido voz de prisão e Lula teria que ter sofrido impeachment e, além do mais, o PT deveria ter sido proscrito da política brasileira, porque a lei é clara, é proibido partidos receberem pagamentos ou pagarem prestadores de serviços no exterior. Portanto, o PT tinha recursos certamente desviados dos cofres públicos no exterior e pagou o seu marqueteiro desta forma. A partir dali, o PT entendeu a centralidade e a importância das CPIs, o risco que elas implicavam para os seus governos e passou a adotar a tecnologia de sufocar as CPIs. A primeira tentativa é essa que o governo ainda não revelou ter conseguido, que é a de retirar as assinaturas dos parlamentares. Muitos parlamentares botam o nome na CPI com o objetivo de vender o passe para o governo. Ou seja, botam para tirar mediante o recebimento de benesses, emendas ou cargos no governo. Não está adiantando, pelo que se vê pela imprensa até agora, fazer isso. O PT está criando esta nova tática, que é a tentativa de criar 5 CPIs que entupam a pauta do Congresso. Pelas regras internas do Congresso, não pode haver mais que 5 CPIs funcionando simultaneamente, e eles gostariam que a CPI
da Soraya Tronic ou a CPMI do deputado André Fernandes fossem a sexta ou a sétima e fossem inviabilizadas. Eu quero crer que é muito difícil o governo conseguir instalar 5 CPIs no prazo que marca o momento atual e a instalação da CPI ou da CPMI. É importante que se diga que há um rito para essa instalação e esse rito começa com uma sessão do Congresso Nacional na qual os pedidos de CPI ou de CPMI são lidos. Sendo lidos, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso são obrigados a instalar a CPMI. E quem decidiu isso foi o STF. Muita gente nos comentários das minhas postagens nas redes sociais ou aqui no canal pergunta por que a CPMI não começa logo se já tem as assinaturas. Bem, possivelmente Rodrigo Pacheco está sentado em cima dando uma segurada, mas é bom lembrar que Pacheco estava fazendo a mesma coisa com a CPI do Covid, que era uma CPI apenas do Senado, segurou a CPI na tentativa de impedir que ela acontecesse por 3 meses e Randolfo Rodrigues recorreu ao STF e o STF impôs a Rodrigo Pacheco a obrigação de instalar a CPI porque o pré-requisito legal para que ela seja instalada é simplesmente que haja assinaturas suficientes para isso. E já há assinaturas suficientes tanto na CPI, que é do Senado apenas, da Soraya Tronic, como na CPI do André Fernandes. Quais as diferenças entre as duas? Bom, como eu disse, uma é só no Senado, a outra é no Senado e na Câmara. Segunda diferença, a CPI da Soraya Tronic teve as suas assinaturas colhidas na legislatura passada. Portanto, novos senadores se elegeram, estamos numa nova legislatura e a interpretação, segundo eu li na imprensa, é de que a Soraya Tronic teria que refazer a quantidade de nomes necessários para instalar a CPMI dela. A outra CPMI é uma CPI mista, portanto, da Câmara e do Senado, e do meu ponto de vista é a CPI que interessa à oposição. Primeiro porque a Soraya Tronic não é confiável, ela certamente propôs essa CPI para reforçar a narrativa do golpe, para fustigar o presidente Bolsonaro e os seus apoiadores. Portanto, eu antevejo que se o PT não conseguir impedir a instalação de uma das duas, que o PT vai preferir a CPI só do Senado e da Soraya Tronic. Por quê? Porque no Senado a situação do PT é mais confortável e porque a Soraya Tronic tende a produzir uma narrativa que interessa ao PT. Ponto. Então, nós temos que fazer carga sobre os deputados e os senadores, sobre o Rodrigo Pacheco, para instalar a CPMI, cujas assinaturas foram colhidas tanto na Câmara como no Senado nessa legislatura e que, portanto, sendo uma investigação na Câmara e no Senado, tem o poder de fechar o foco das duas casas legislativas nessa investigação e, portanto, enquanto o Congresso estiver ocupado com a investigação dos atos de 8 de janeiro, dificilmente o governo Lula conseguirá avançar as suas pautas no parlamento, e isso é importante. Mas o assunto que me traz aqui é o seguinte: depois de desenvolver uma tecnologia de sufocar a CPI, o PT desenvolveu também uma tecnologia de como controlar uma CPI que ele não conseguiu sufocar. E essa tentativa passa pela composição da CPMI ou da CPI, ou seja, tentar ter a maioria dos membros da comissão de inquérito e tentar controlar o presidente e a relatoria. Como eu já disse aqui, a minha impressão é que o PT, dado o fato de que não formou maioria, nem sequer maioria simples, principalmente na Câmara dos Deputados, que o PT terá grande dificuldade, se não impossibilidade, de ter maioria nas comissões. Talvez consiga emplacar ou o presidente ou o relator, mas eu acho mais provável que presidente e relator, um dos dois, no mínimo, terá que sair da oposição, e acho que o outro sai de algum deputado do Centrão. Esperemos
que mais inclinado para a oposição do que para o governo. O que nos interessa aqui é o seguinte: o PT, portanto, ao desenvolver essa tecnologia de controle das CPIs, passou a usar as CPIs para a produção de narrativas. E a CPI do Covid foi tipicamente um desses casos. Foi uma CPI que foi porca na investigação, tanto que não produziu nenhum resultado concreto. Todo o trabalho feito durante 180 dias pela CPI do Covid está sendo arquivado, anulado, desconhecido pela Justiça. Sim, normalmente as conclusões das investigações de uma CPI são mandadas ao Ministério Público e à Justiça para providências, e a CPI do Covid foi uma CPI única e exclusivamente para criar narrativas, manchetes desfavoráveis ao governo do presidente Bolsonaro. E é aqui que nós chegamos ao ponto que me interessa. Acho que a oposição não pode incorrer no erro de fazer uma investigação fajuta com o único objetivo de emparedar o governo Lula, até porque, se a investigação for fajuta, não vai conseguir emparedar o governo Lula. É preciso que essa CPMI, ao ser instalada, tenha uma composição de parlamentares experimentados em investigações. Sim, meus amigos, a CPI não é apenas aquele desfile de depoimentos que a gente está acostumado a assistir na televisão. Como o próprio nome diz, Comissão Parlamentar de Inquérito. Um inquérito é uma investigação. E é fundamental que os integrantes da CPI tenham experiência em investigações, que sejam deputados e senadores com experiência policial, que sejam juízes, promotores, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que sejam advogados criminalistas, ou seja, gente familiarizada com a condução de processos de investigação. A CPI ou CPMI pode também requisitar o suporte de membros do Ministério Público, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, seja lá do que for. Pode criar comissões técnicas de assessoramento das investigações, mas do meu ponto de vista esta questão é central. Obviamente, a CPI ou CPMI vai produzir uma narrativa. E a narrativa que interessa à oposição é a narrativa da verdade. Verdade sobre o quê? Verdade sobre como se explica a facilidade com que os manifestantes de 8 de janeiro adentraram as sedes dos poderes, especialmente do Poder Executivo. Investigações que podem apontar quem dispensou a guarda do Palácio do Planalto. Investigações que podem apontar por que, mesmo tendo recebido relatórios da ABIN dando conta de que havia risco de invasão e depredação dos palácios, nada foi feito para impedir aqueles acontecimentos. E mais do que isso, como eu já tenho dito aqui, há vídeos comprovando policiais de braços cruzados, sem fazer nada para impedir os invasores e até mesmo, eventualmente, facilitando a entrada nos prédios públicos do que decorreu a depredação. Quem de fato são os depredadores? Quem ganhou com esses fatos? O que ganharam os verdadeiros proponentes da invasão e da depredação dos prédios públicos? Qual o envolvimento de membros do governo ou eventualmente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República ou até mesmo das Forças Armadas tem algum grau de envolvimento e cumplicidade com os acontecimentos? Esta é a verdade que a CPMI deve perseguir, e só pode perseguir isso com uma investigação séria, pedindo documentos, chamando os envolvidos todos para depor perante as câmaras da TV Câmara, perante as câmaras da TV Senado, sob o olhar atento da opinião pública. Eu defendo, portanto, que é preciso que essa CPMI resgate o caráter de investigação séria das CPMIs, que foram completamente deturpadas com a chegada do PT ao governo no passado. E a narrativa que terá que resultar dessa investigação é uma narrativa que tem que ser ancorada na verdade,
porque quem não deve não teme, e o PT está louco de medo de que essa CPMI indique a verdade. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, principalmente no Rumble. Dextra Jornalismo by Paulo Moura é o mesmo nome deste canal aqui. Qualquer coisa que acontecer com esse canal, eu sigo meu trabalho no Rumble, mas para ter a amplitude que já tem esse canal aqui, que tem 100 mil seguidores, eu preciso que vocês se inscrevam lá. Os mesmos vídeos que eu posto aqui, eu posto lá. Se esse canal for derrubado, você continua me acompanhando de lá, ok? Acompanhe também meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se que março está avançando e é o seu Pix mensal que garante o trabalho que eu faço aqui há quase 3 anos. O canal está entrando no 3º mês em operação no fluxo de caixa no vermelho, com despesas maiores que receitas, e é a sua doação que garante a continuidade do trabalho que eu faço aqui já há quase 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no Clube de Membros do canal Dextra.